Eu sou a Vilma, eu sou do Francisco de Assis, né, do Núcleo Espírita Cristão Francisco de Assis, de Santo André. E estamos todos em aliança, né, todas as casas, isso é muito bom, poder ver pessoas conhecidas e poder estar compartilhando o Evangelho de Jesus com todos aqui na noite de hoje. Vilma, eu vou só te interromper um pouquinho, você tem até as 21 horas, tá? Oi? Você tem até as 21 horas para o Evangelho. Ok, muito obrigada. Então, o Evangelho de hoje, nós vamos falar sobre o legado de Jesus. Por que nós vamos falar sobre o legado de Jesus? Nós estamos em uma semana que é a semana a Semana Santa, em que nós celebramos, né, desde o domingo, o dia de Ramos, em que Jesus entra triunfalmente na cidade de Jerusalém para as festividades da Páscoa, e lembrando também que a Páscoa é uma festividade muito mais antiga do que Jesus. Centenas de anos antes da vinda de Jesus aqui, os judeus já celebravam a Páscoa como sendo a data em que os judeus comemoram a libertação dos judeus que eram escravos do Egito. Então, os judeus, eles tinham como hábito celebrar a Páscoa fazendo o sacrifício, né, de um cordeiro na sexta-feira e para a Páscoa, que seria o domingo. Então, eles tinham esse hábito do sacrifício, do sofrimento na sexta, para poder comemorar a Páscoa no domingo. Então, Jesus, quando ele entra em Jerusalém para a comemoração da Páscoa, ele já tinha ele já sabia o que aconteceria com ele, mas os discípulos dele não estavam tão preparados. Então, num período de uma semana, Jesus foi ovacionado, ele foi preso, foi morto e ressuscitou, né? E nesse período em que Jesus, nesse período, ele teve aquela cerimônia que é do lava-pés, né, em que ele mostra toda a humildade dele, lavando os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos, mas a grande mensagem de Jesus, né, que a gente precisa lembrar, não é o sacrifício, não é o sofrimento pelo qual ele passou, mas o que ele deixou como mensagem, como legado. Então, aos 33 anos ele morreu, e durante 3 anos desse período ele pregou, ele esteve conosco, ele conviveu conosco, ele fez milagres, ele ensinou muitas coisas para todos nós. Mas se a gente for pensar em termos de legado, o grande legado, ele foi tão importante, né, que o mundo separa, assim, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu elaborei como legado três coisas que eu acho, assim, que poderiam ser lembrados na data de hoje, nessa Semana Santa. O primeiro é que com a vinda de Jesus e com a forma com a qual ele foi sacrificado, né, como um cordeiro de Deus, ele foi sacrificado para o renascimento. Mas o sacrifício de Jesus trouxe como consequência a nossa certeza de que o homem espiritual estaria sendo libertado, porque até então nós vivíamos como seres nesta vida, não tínhamos aquele entendimento da libertação espiritual que Jesus trouxe para nós. Então, o legado mais importante de Jesus foi o primeiro e grande ensinamento que ele falou. Ele falou que o amor ao próximo, repartir o pão e a conexão direta com Deus, né? Então, no amor ao próximo, ele coloca: amarás ao teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmos. Como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, se nós assimilássemos somente essa lei de Jesus, nós não precisaríamos de mais nada, porque amando o próximo e amando ao Deus, e amando o próximo como a nós mesmos, nós estaríamos totalmente livres, né, de toda a amargura, de toda a maldade, de todo o preconceito, de todas as coisas ruins, né? Então, quando Jesus coloca essa lei como a mais importante, a lei, né, a grande lei, o que Jesus trouxe foi a mudança do paradigma, porque até então o grande era a lei do tabelião, é olho por olho, dente por dente. Então, Jesus traz um ensinamento totalmente diferente, da mansuetude, da calma, do entender a dor do outro, né? E esse sentimento todo que Jesus traz para nós é o grande mandamento, o grande legado. E na prece do Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, ele traz a nossa conexão direta com Deus. Ele conecta, ele traz assim que a gente, para estar com Deus, nós não precisamos de intermediários. Nós conseguimos nos conectar a Deus por nós mesmos. Nós somos o templo de Deus. Então ele diz o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, ou seja, quando nós nos conectamos a Deus, entendemos o amor, nós trazemos o reino de Deus, o paraíso aqui na terra. Nós podemos ter esse entendimento através desse ensinamento de Jesus. E você ter essa conexão direta com Deus nos elimina de todos aqueles ritos, dogmas que existia, que era até mais importante do que, era uma coisa muito cega, né, na época. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar como sendo o legado, né, de Jesus. E o segundo ponto importante dos ensinamentos de Jesus, né, como legado que nós estamos ressaltando na noite de hoje, seria a importância do sofrimento e do perdão. Porque até então o sofrimento era castigo, Deus castigava, Deus era ruim, Deus era mau para as pessoas que não o adoravam, né? E Jesus trouxe uma coisa totalmente diferente, que o sofrimento não é castigo, o sofrimento é aprendizado, o sofrimento é o entendimento de que nós precisamos aprender alguma coisa que nós não estamos sabendo lidar. É o entendimento de que alguma coisa a gente está no caminho errado, e esse sofrimento vem quando a gente faz ou quando a gente não aprendeu a lição. É a lei do karma, né, que nós hoje sabemos bastante, estudamos muito, então a gente, quando entende que o sofrimento não é castigo, a gente começa a ver Deus de outra maneira, a gente começa a ver a divindade de outra maneira e o nosso relacionamento espiritual de outra maneira. Então, quando Jesus disse na oração, perdoai as nossas dívidas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, ele também defende o perdão das dívidas, porque grande parte do sofrimento que a gente tem é falta de perdão. Quando a gente sofre, muitas vezes, é porque nós não estamos perdoando ou alguém, ou alguma situação, ou a nós mesmos. Nós não estamos satisfeitos conosco mesmo, então nós sofremos. Então, se a gente aprender a perdoar, grande parte do sofrimento vai embora, porque a gente entende o sentido do sofrimento, e a gente perdoa, e a gente entende, então a gente ameniza a nossa dor, e com isso a gente tira esse sofrimento de nós. E dentro dessa mesma ideia, Jesus também falava, né, que bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, quando o sofrimento vem e nós choramos,
significa que nós estamos percebendo que alguma coisa está errada. O nosso íntimo, o nosso sentimento interior, né, a nossa razão interior, o nosso espírito, sabe que nós precisamos mudar alguma coisa ou entender alguma coisa que a gente não está entendendo. Então, perdoar, quando Jesus também na cruz, ele coloca, perdoa, porque aquele que erra, porque eles não sabem o que estão fazendo, então nós estamos perdoando, entendendo que aquelas pessoas que erram, que fazem alguma coisa mal para nós, é uma pessoa ignorante, não é que ela é má, ela não está, ela não conhece a verdade, não conhece Deus, não conhece Jesus, então, perdoai porque eles não sabem o que estão fazendo, eles são ignorantes, e nós, na medida em que nós tivermos essa percepção diante dos problemas, das pessoas que trazem coisas para nós, nós estamos entendendo e perdoando, e aí o sofrimento também ameniza. Outro ponto que ele fala, né, da relação nossa, do sofrimento e do perdão, amai os vossos inimigos, né, bendizei aqueles que os maldizem, fazei bem aqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que te maltratam e te perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque quando a gente tenta perdoar os nossos inimigos ou aquelas pessoas que nos fazem mal, nós estamos compreendendo a pessoa e nós estamos tentando olhar o lado delas. Então, isso ameniza também o nosso sofrimento, através do perdão. Porque Jesus, ele diz, né, o nosso Pai, ele faz nascer o sol diante do bom e do mal, dos justos e dos injustos. Então, se a gente somente amar aqueles que amam a gente, qual é o galardão que a gente tem, né? Então, ele coloca muito esse ponto, né, de perdoar não só uma vez, não só 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, perdoar é um ato de crescimento espiritual que nós devemos perseguir. E quando tivermos um sofrimento, tentar entender, tentar observar qual é a lição que eu estou precisando aprender para mudar essa situação. E assim o sofrimento ele acaba ganhando uma dimensão totalmente diferente, né? O sofrimento acaba ganhando a dimensão de aprendizado, de crescimento, e tudo fica mais leve. E o terceiro ponto que eu queria falar sobre o legado de Jesus é a conexão direta, né? Que Jesus falou, quando você precisar se conectar com Deus, você não precisa de intermediários, você vai no seu quarto, e entra dentro de você mesmo e conversa com o Pai, como se você estivesse conversando com uma outra pessoa. E essa conexão dá para nós uma dimensão muito maior, né, de força, de coragem, de bem-estar, e ele ainda disse, né, para que você entenda melhor como funciona esse lado espiritual, eu pedirei ao Pai que mande um conselheiro para que o Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade veio muito tempo depois de Jesus, através de Allan Kardec, onde ele manifesta como funciona a espiritualidade, né? Porque até então, desde sempre, né, Kardec não foi inventor da mediunidade, desde sempre existiu, mas a mediunidade sempre foi vista como feitiçaria, como bruxaria, então nunca foi uma coisa muito bem vista, e o Kardec não, ele codificou, ele tentou entender o funcionamento da espiritualidade, do mundo espiritual, e a partir daí a gente começa a entender como que é essa conexão que a gente pode fazer com Deus e com o lado de lá. Então, ele coloca para nós esse sentimento de como que a gente consegue fazer a conexão direta com Deus, entendendo como funciona a espiritualidade, entendendo que quando a gente se conecta com pessoas do mundo espiritual,
elas são exatamente iguais ao que nós somos hoje. Então, se nós passarmos para o mundo espiritual amanhã, nós vamos ser exatamente o que nós somos aqui, na medida do crescimento espiritual que nós estamos. Então, o mundo espiritual, a gente vai encontrar pessoas muito iluminadas, a gente vai encontrar pessoas muito más, a gente vai encontrar pessoas zombeteiras, que vão querer brincar, né, com os nossos sentimentos, e muitas vezes através de médiums, né, não preparados. Então, a espiritualidade, eles estão buscando crescimento, assim como nós aqui. Estão estudando, estão buscando, ou outros não querem, não fazem, né? Mas essa conexão que Jesus colocou e que a gente não estava preparada, mas graças a Deus já estamos nos preparando para esse entendimento. Então, resumindo, né, o legado de Jesus é mostrar o caminho que vai levar a humanidade à busca da felicidade, do bem-estar, do ser pleno, do estar bem consigo mesmo. A gente conseguir sentir Deus dentro de nós e olhar o mundo com outros olhos, com felicidade, com amor, com compreensão, né? E que a gente possa, então, através disso, refletir que o grande legado de Jesus é que nós possamos entender, e quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, numa oração única está o grande legado de Jesus, totalmente em uma única oração, onde ele fala do perdão, ele fala da justiça, ele fala do reino de Deus aqui na terra. Então, que nós possamos, dessa forma, buscar, refletir individualmente o que a gente pode, como que a gente pode fazer uso desse legado que Jesus nos deixou, e não ficar lembrando somente do sacrifício, do sofrimento, da dor, né? Mas hoje nós estamos em condições de buscar o legado para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, e buscar a felicidade e o paraíso aqui na Terra. Então, a gente pode fazer uso desse legado hoje, sem as amarras, né, do individualismo, do egoísmo, da inveja. A gente pode trabalhar tudo isso dentro de nós, sem a vaidade, sem o autoritarismo. A gente pode trabalhar tudo isso dentro de nós. Quando a gente trabalha tudo isso dentro de nós, trabalhamos dentro do nosso entorno, que são os nossos familiares. Esse entorno trabalha na nossa comunidade, e a gente assim muda a humanidade. E é assim que a gente caminha para um mundo de regeneração e um mundo mais feliz, que é o que todo mundo busca, né? É o verdadeiro legado que Jesus nos deixou. É o amor ao próximo, é o perdão e a busca da felicidade, com a certeza de que morrer não é o fim, né? Morrer não é o fim. A música do Roberto Carlos, tão linda, que coloca bem para nós essa ideia de que Jesus nos deixou esse legado, né, de entendimento de que morrer com a morte a gente renasce cada vez mais e cada vez melhor. Então, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Feliz Páscoa a todos.